Vibe Mundial FM. Acho que todo mundo traça, quando está traçando as metas, pensa, esse ano eu quero trocar a casa, entrar num novo emprego, mudar de emprego, mas eu acho que todo mundo em comum colocou esse ano também a saúde como um ponto principal. E é claro que aqui a gente vai falar de como está a sua saúde bucal, porque não dá para pensar em saúde geral sem pensar na sua porta de entrada. Então, vamos lá, se você pensou esse ano em pôr a academia como a sua meta, seu plano, perfeito, né? Mas, se você não se alimentar de maneira adequada, se tiver com ausência de dentes, ou se tiver com dores musculares, por causa dos seus dentes, a academia, gente, não vai fazer milagre, não vai fazer o efeito desejado. Você pensou em emagrecer esse ano, curar da sua gastrite, mudar a sua alimentação, ótimo, maravilhoso. Mas se a sua boca estiver em desordem, com raízes quebradas, próteses mal adaptadas, todo o seu esforço com certeza vai ser em vão, ou vai ser tudo muito mais demorado a ponto de você perder o foco. Então, o que a gente trouxe aqui para vocês hoje é desmistificar alguns assuntos. Aqueles que pairam, né, sobre determinados conceitos que vocês têm, né? E a falta de osso é uma delas, né? Para muitos ainda, a falta de osso é um impeditivo para realizar uma reabilitação bucal. Aí você pensa, doutora, mas eu quero entrar na academia, quero emagrecer, mas eu já uso essa prótese há tanto tempo, eu não tenho mais osso para falar, para fazer o que vocês falam. Não, né? Isso não é verdade. Nós temos toda a tecnologia necessária para devolver essa massa óssea e colocar dentes fixos. Então, o que parece muito complicado para o leigo, muito dolorido, na verdade não é. Então, por isso que nós viemos aqui hoje e aproveitamos a audiência da rádio todas as semanas para esclarecer isso, assuntos como esse, né? E vamos então falar um pouquinho de enxerto, de como devolver um pouquinho de osso, ou o osso suficiente para reabilitar esses pacientes que pensam que só porque não tem osso não pode ter dentes bonitos, fixos, saudáveis, uma boca saudável. É isso aí. Falando de reabilitação, em implantodontia, a gente sempre teve como um impeditivo para colocar, para instalação de implantes, a ausência de osso, tanto no seu volume quanto na sua qualidade. Sempre foi isso, foi uma questão que impedia de fazer determinado procedimento. Ainda continua sendo, né, a questão da quantidade do osso, ainda assim, continua sendo o fator que mais justifica você não fazer um procedimento de implante. Mas a questão da enxertia óssea na odontologia evoluiu com o passar do tempo, né? Antes, um tempo atrás, era só os enxertos ósseos em bloco, o enxerto que a gente usava, osso liofilizado, osso bovino, enfim. Osso do banco de ossos. Osso do banco de ossos. E que muita gente ficava reticente. Isso. Mas a questão foi evoluindo, foi mudando esse padrão, foi mudando esse conceito, a tecnologia foi avançando, os materiais sempre avançando. A odontologia é muito dinâmica, né? Assim como a medicina, mas a odontologia é muito dinâmica. E a gente tem hoje no Brasil um número de cientistas né, que na área de odontologia que nós somos referência mundial. Então, não para, né? Não para. Se você ficar estacionado dentro do seu consultório, não se atualizar, você está perdendo espaço aí. E a questão da enxertia é o que tem hoje na parte de reabilitação, é o que vem mais de atual. A gente usa alguns materiais, usava esses biomateriais, né, que eram humanos, né, o banco de ossos. E aí mas tem a questão de custo, questão de viabilidade, né? Eram cirurgias mais extensas, cirurgias mais complexas, algumas inviável fazer no consultório.
e que, sabe, cirurgia longa, que você acabava deixando o paciente numa situação não tão confortável. Imagina, o né? Pós-operatório era mais complicado. Lembrando aqui, antigamente, né, se fazia enxertia da cabeça do fêmur ou Cabeça da do calota fêmur, craniana, onde se removia o osso para enxertar na boca. Isso a gente está falando de 20 anos atrás, 15 anos disso atrás. pra mais. 10 para mais. E era isso mesmo. Então, Então, é imagina lógico que o paciente se assusta, né? Imagina a complexidade Desse procedimento. Você fala para o paciente, fala, nós precisamos fazer um enxerto e aí nós precisamos pegar osso seu. Ótimo, né? Porque o osso é seu e não vai ter problema nenhum de rejeitar. Mas eu preciso pegar o osso seu e eu tenho 2 lugares para escolher. Na sua boca eu não tenho condições, porque você não tem osso em nenhuma região. Aliás, nós vamos precisar colocar osso nela. E eu tenho 2 opções. A gente vai para o centro cirúrgico, a gente chama um ortopedista, ele remove a cabeça da crista ilíaca. A crista ilíaca a gente faz na hora, modela e faz a sua mandíbula. E tudo bem? E nós vivemos isso, porque são 30 anos de odontologia e nós vivemos essa história toda. E de repente, assim, acho que é a história do tempo voa, de repente a gente se encontra hoje numa modernidade absurda, né? Ainda continuando, né? Tinha um inconveniente. A única coisa que colocar o cinto na calça vai incomodar por um tempo. E vai mancar por 6 meses. Mas se não quiser isso, você pode pegar da calota craniana, que é mais simples, não sei o quê. Então imagina a pessoa entrar no dentista e o dentista contar uma história dessa. Era difícil você ofertar isso para o paciente, era difícil o paciente aceitar isso. E, enfim, né, as coisas, graças a Deus, as coisas foram se atualizando, foram modernizando. Hoje a gente consegue ter um ganho muito expressivo de osso, de reabilitação mesmo, naquelas regiões que foram tomadas, né, na base de enxerto autógeno, né, que é aquele enxerto nosso mesmo, e com a questão de plasma, né. Então, a primeira geração que veio de plasma, o que é plasma? Do sangue. A primeira geração é que isso por volta de 2000, né, no ano 2000, é coisa que não é tão antiga, porém também não tão recente, mais de 20 anos atrás, 21 anos atrás, era a primeira geração que veio, era do plasma rico em plaqueta, que é o PRP. E tinham bastante ganho estrutural disso, mas as coisas foram mudando. E ela dependia de anticoagulante, enfim, tinha algumas coisas que complicavam um pouquinho. Mas a segunda geração que veio, né, também por volta de 2001, né, os estudos, mas que na odontologia é coisa bem atual mesmo, bem recente, de 5, 6 anos atrás, que é o PRF. Acho que as pessoas já devem ter ouvido, eu não vou me estender com a parte técnica mesmo do que é PRF, mas a sigla é em inglês, mas o PRF é fibrina rica em plaqueta. Como é que a gente obtém isso? E para que serve, né? Crescimento tecidual, crescimento ósseo, reparação tecidual. Essa região da fibrina rica em plaqueta tem leucócito, tem monócito, então tem tudo para você ter uma reparação tecidual assim, bem rápida, bem uniforme e, além de tudo, muito mais prática e barata. Então, isso acabou reduzindo o custo. Aquela cirurgia que fazia, que nós citamos agora, há 20 anos atrás, né, que se fazia com enxerto, que tinha um custo de 20, 30 vezes a mais do que a cirurgia hoje, porque tinha que ir para um centro cirúrgico, só a hora de centro cirúrgico já era muito cara, anestesia, enfim, envolvia outros profissionais, ortopedista, né, e aí, então encarecia. Essa, além de ser mais rápida, o custo é menor e a gente consegue fazer isso no consultório. É lógico, não é todo mundo que faz isso no consultório, mas lá na Jade a gente consegue fazer. Nós temos, né, estudamos para isso, nos preparamos para isso, investimos nisso, né? Então, fui fazer venopunção, então, que fazia parte da formação do curso de PRF, fazer venopunção. Então, mas a gente já tem uma enfermeira que faz a coleta do sangue. E o que a gente faz? Primeiro, antes de mais nada, sem querer te cortar, lembrando que nós estamos ao vivo, quem quiser entrar em contato aqui, os telefones estão abertos, pode conversar com a gente também. Cortando aqui o doutor Gabriel, né, aproveitando o feriadão que está todo mundo em casa. Então,
primeiro, onde que a gente utiliza? Nós falamos agora de enxerto, né? Então, eu preciso fazer um enxerto na região do segundo molar superior, porque extrair um dente, eu não tenho condições de colocar um implante lá, porque a gente não tem osso na quantidade, na qualidade, ou tem a proximidade com a cavidade sinusal, com o seio maxilar. Então, a gente faz o enxerto. Então, essa é uma indicação do uso do PRF. Uma indicação uma extração de dente, vai fazer um terceiro molar. Então, um dente do siso. Dente do né? siso. Aí se abre uma loja óssea grande para poder remover, para ter acesso àquele dente, e ficou um espaço, um buraco grande. Aí a gente preenche isso aí com PRF, né? Então, a reparação, o pós-operatório excelente, a reparação cicatricial excelente. Então, assim, vários fatores, isso na odontologia. Na questão estética, né, a gente consegue com o líquido do PRF, que é a primeira centrifugação que a gente tem do plasma, a gente consegue remover essa fibrina e faz preenchimento, né? Então, a questão estética não é esse o foco hoje da nossa conversa, mas a gente pode utilizar isso, porque eu falei que essa geração do PRF, ela está relacionada ao crescimento tecidual, preenchimento. Então, é o que a gente faz isso para tirar essa linha esse suco do lábio geniano aqui, né? E aquele bigode chinês, enfim, acaba utilizando isso. Vibe Mundial 95 FM.